Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é o capitalismo selvagem, tá certo? É a lei da selva, então, né? É a luta pela sobrevivência. Então, olha, um dos grandes desafios dos dias atuais, assim, né? Talvez o maior deles, é uma pessoa completar 50 anos de idade, né? Tá certo? Então, chegar a essa idade com certo grau de satisfação pessoal é outra história, né? Tá certo? A pessoa ter aquela sensação que atingiu certos objetivos, né? Então, veja, decorrido meio século de vida, assim, já dá pra gente fazer um balanço existencial, né? Tá certo? Como está o saldo da pessoa? A pessoa está com saldo positivo na vida, saldo negativo, né? Quais foram as conquistas da pessoa, né? Tá certo? Onde a pessoa acertou, onde errou, né? Tá certo? Se a pessoa acertou mais, né? Ou errou mais, né? Então, para a maioria das pessoas, assim, os fatos mais importantes da vida acontecem entre os 20 e os 50 anos, né? Mais ou menos daí, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas fica mais ou menos nessa faixa de idade aí, entre os 20 e os 50 anos de idade, né? Tá certo? Então, olha, eu particularmente, assim, o maior desafio eu consegui vencer, assim, né? Que era eu me manter vivo, né? Que eu sobrevivi, né? Tá certo? Então, na atual conjuntura, nesse atual estágio evolutivo que este planeta se encontra, a situação é essa, né? Ó, tanto é que, veja, o tema é o capitalismo selvagem, né? Tá certo? Então eu consegui sobreviver, né? Então, olha, selvagem, né? Tá certo? Então a ênfase é essa daí, né? Ó, de capitalismo selvagem, né? Cara, o capitalismo é uma coisa, agora selvagem, né? Tá certo? Então, olha, evoluir espiritualmente, ou melhor assim, consciencialmente, num cenário de vida como esse, não é tarefa fácil, né? Tá certo? Então a gente pode ver o estágio evolutivo que o planeta Terra se encontra, né? Tá certo? Nós estamos no século XXI, né? Tá certo? E a situação que nós nos encontramos é essa que a gente vê nos dias de hoje, né? Então, olha, foi feito um grande esforço, assim, né, dos amparadores extrafísicos, assim, no sentido de preservar a minha vida, assim, né? Tá certo? Então, aos 30 anos de idade, assim, eu comecei a perceber a atuação do macrosoma, né? Muita gente não entende isso, mas entenderá, aqueles que procuram, que ficarem acompanhando os vídeos assim, a pessoa vai entender, né? Tá certo? Então, hoje em dia, na época, quando eu tinha 30 anos assim, eu percebi o que estava acontecendo, mas não havia nomes, assim. Hoje existem, assim, pesquisadores que estão dando nome a essas coisas, esses fenômenos, esses acontecimentos, assim, né? Tá certo? Então, na época, quando eu tinha 30 anos assim, eu percebi essa atuação então do macrosoma regenerador, né? Tá certo? São os aportes que a gente recebe para preservar o nosso organismo, a nossa vida, né? Tá certo? Tá certo? Então, veja bem, ó, era para eu ter dessomado, né, morrido, né? Dessoma quer dizer morrer, né? Então era para eu ter dessomado aos 32 anos de idade, né? Mas eu recebi um período de sobrevida, tá certo? Então, mas veja bem, apesar de eu ter recebido esse período de sobrevida, dos amparadores terem me ajudado assim, até hoje eu não entendo assim, como que eu consegui sobreviver assim, porque eu passei por muitas situações assim críticas, né? Tá certo? Então, pode ver que eu falo assim nessa questão da pessoa sobreviver assim, porque veja, é relativamente comum assim as pessoas sofrerem acidentes gravíssimos assim, certo? E a vida da pessoa ficar por um fio, né? Tá certo? Muitas e muitas pessoas, eu não fui diferente, então eu fico assim surpreso de apesar da ajuda que eu recebi do plano extrafísico, assim, dos amparadores, assim, eu ter conseguido chegar até aqui, né? Tá certo? Aos 33 anos de idade, eu notei que os meus objetivos pessoais, assim, né, aqueles objetivos mais importantes, assim, não tinham sido atingidos, que era casar, ter filhos, né, carreira profissional, casa própria, né, etc, né? Então, só restava, assim, eu tentar permanecer vivo, né? Eu tive que, foi assim, o meu empenho foi nesse sentido, né? Eu tentar permanecer vivo para ajudar aquelas consciências, assim, digamos, né? Aquelas pessoas aqueles espíritos que estavam lá no umbral, assim, na baratrosfera, né? Hoje existem nomes mais próprios, né? São aqueles infernões que existem ali no plano extrafísico, né? Então, eu tive que resgatar gente de lá, assim, né? Então, eu tive que,
veja, como os meus objetivos pessoais não tinham sido atingidos, né, eu falei, eu vou ter que lutar para ver se eu consigo ajudar essas pessoas que eu resgatei de lá, né. Então, isso eu consegui com muita dificuldade, né, e muita ajuda dos amparadores, assim, né, sem os amparadores extrafísicos, assim, né, eu não teria conseguido, assim, atingir esses objetivos, né, tá certo? Então, olha, permanecer vivo até os 50 anos é a primeira etapa, né? A partir daí é necessário a pessoa ter uma estrutura pessoal, assim, né? A partir dos 50 anos a pessoa tem que ter conseguido, assim, criar alguma estrutura mínima, assim, pessoal, assim, né? Você ter uma casa própria, enfim, ter renda pessoal, né? Ter dinheiro, assim, né? Enfim, ter uma estrutura, de preferência também ter pessoas que convivam com você, assim, porque a partir dos 50 anos, assim, começa o processo de envelhecimento. Então, né? A pessoa vai, conforme envelhecer mesmo, assim, chega uma hora que a pessoa não vai precisar da ajuda das outras pessoas, assim, né? Então a pessoa tem que criar uma estrutura, a partir de 50 é necessário a pessoa ter uma estrutura pessoal, por causa do processo do envelhecimento, né? Então, olha, sob este enfoque aí, a gente pode dividir a vida em duas partes, né? Até os 50 anos, né? A gente pode dividir, então, a vida em duas partes. Até os 50 anos, se a pessoa conseguir sobreviver até os 50, né? Que é mais ou menos uma seleção natural, né? Tá certo? Parecida com o reino animal, assim. Só que os seres humanos têm outras características, obviamente, né? Nós somos seres racionais, né? Mas é mais ou menos uma seleção natural, né? É a questão da pessoa sobreviver mesmo até os 50 anos, né? Tá certo? Então a gente divide, nós podemos, sob esse enfoque assim, a gente pode dividir a vida em duas partes, né? Até os 50 anos, para aqueles que conseguirem sobreviver até os 50, e dos 50 em diante. O segundo desafio é a pessoa ter uma estrutura, né? Nesse enfoque assim, né? Que permita que a pessoa prossiga até onde for possível, né? Tá certo? Dos 50 anos em diante, assim, né? Tá certo? Então, olha, com 20 anos de idade, a gente não percebe o fim da estrada, nós não percebemos o fim da estrada. Eu lembro disso daí, quando eu tinha 20 anos assim, você olha para frente assim, você não vê o fim da estrada, né? Ou seja, né? Você não percebe, você não consegue ver a morte sua, né? Quando que você vai morrer, assim, né? A dessoma, né? Digamos assim. Com 20 anos eu não tinha essa percepção, 20 e poucos anos assim, mas hoje eu tenho essa percepção. Eu pelo menos já tenho essa percepção. Depois que você passa dos 50 anos, você já sente isso. Que o fim está lá adiante, assim, em algum lugar, assim. A pessoa, eu, pelo menos, essa é a minha percepção, né? Eu consigo sentir a minha dessoma, digamos assim, né? Lá adiante, assim, em algum ponto, assim, não sei se é agora breve ou lá adiante, assim, mas eu já sinto isso, assim, eu já tenho essa percepção, né? Coisa que não ocorria quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, assim, 23, 25 anos, assim. Você olha, quando você é novo, assim, a gente olha para frente, assim, e não sente a dessoma, assim, né? Você não vê o fim da estrada, né? Mas com 50 anos assim, a gente já... Eu pelo menos, é que nem eu disse, essa é a minha percepção, né? Hoje eu já consigo sentir, assim, a gente fareja, né? A gente começa a sentir, assim, né? Farejar, assim, a gente já começa a sentir alguma coisa, né? Então, olha, depois de 50 anos também começam a aparecer, por volta de 50 anos, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, começam a aparecer também certas doenças, assim, né? Tá certo? Pra muita gente, assim. Obviamente que ninguém vai sair por aí falando, ah, eu tô com isso, eu tô com aquilo e tal, né? Não, a pessoa, né, aprende a conviver com isso daí, assim, porque pouquíssimas pessoas, assim, podem dizer que tem, assim, o organismo físico, assim, o corpo físico, assim, perfeito, assim, sadio, assim, completamente, assim, muito difícil. Veja, ao tema, capitalismo selvagem, então no meio dessa selva, assim, é difícil você pegar uma pessoa que tem uma saúde 100%. Agora, por volta de 50 anos assim, tem doença que ela é silenciosa. Então ela irrompe. Assim, esse é um outro detalhe também, a questão das doenças, assim, que ela irrompe de um momento para o outro, assim. Tá certo? E vários tipos de doenças, assim, no corpo todo, assim, em várias partes do corpo, assim, de repente a pessoa vai ter um ponto fraco também ali, porque nós somos submetidos a pressões durante a vida, da natureza, assim, de todos os tipos, né? E vícios diversos, e vida desregrada, enfim, uma série de coisas assim, né? E isso tudo começa a aparecer por volta de 50 anos. Essas doenças, elas irrompem de um momento para o outro, assim. Era uma doença silenciosa que de repente irrompeu, assim. A maioria das pessoas é assim.
Tá certo?